Bom dia! Bom dia, bom dia! Sextou! Sextou aqui. Eu ia dizer Micassel, mas aqui não é Micassel, não. Sextou aqui na casa da Michelle Marx. Bom dia, minha flor, seja muito bem-vinda. Vamos entrando, vamos entrando. Tem mais uma sexta-feira. Ontem eu coloquei dia 28, mas na verdade hoje que é o dia 28, né? Depois ontem quando eu fui postar eu disse, gente, mas hoje não é 28, é 27. E aí depois que eu fui ver que ontem era 27 e que hoje é 28. Mas é isso aí. E hoje nós vamos falar de um assunto assim muito importante que foi tratado ontem, assim, na minha mente, na minha cabeça, no meu cérebro, chega a explodir quando eu peguei esses códigos aqui e eu quero te ensinar. Aquilo que eu tô aprendendo, eu tô te ensinando. Deus, ele tá tratando, assim, de uma forma grandiosa. Já estamos no final, já estamos no final do mês de janeiro, mas pra mim é como se a gente já tivesse vivido, sei lá, que? Uns 3 meses mais ou menos. Eu me sinto como se eu já tivesse. Esses últimos 30 dias foi como se eu tivesse vivido 3 meses, mais ou menos. É louco, muito louco. E nós vamos falar sobre o poder da insegurança. Bom dia, meu marido lindo. E é isso, vamos. Clica nesse coraçãozinho que tá aqui pra avisar pro Instagram que nós estamos ao vivo, que a nossa live aqui já começou. Envia e tem um aviãozinho assim, ó, manda isso daí pra alguém, né, dos seus contatos, aí mesmo no Instagram, pra essa pessoa vir pra cá, ela vir bater aqui, bater a curiosidade, né, descobrir o que nós estamos falando. Nós mais uma aula aqui na Escola de Realizadores, uma escola que eu fundei. Pensei o quê? Que não fosse me dar bom dia. Oxi, eu te dou bom dia até na hora que eu acordo, meu amor. Você sabe disso. O que eu tava falando? Ah, sim, sobre a escola de realizadores, que nós temos aqui todo dia uma aula e nós vamos levar até o final do ano em nome do Senhor Jesus, com um aprendizado novo, com umas coisas novas, todo dia algo que Deus está trabalhando comigo e que eu quero passar para você poder ser tratado, para você poder aprender. Mário, seja muito bem-vindo. Aqui nós estamos na Escola de Realizadores. Eu quero que esse ano de 2022 você possa realizar algo grande na sua vida. Que você possa sair da inércia, sair do caixão. O que é esse caixão, Michelle? É a nossa cama mesmo. Sabe quando você fica deitado lá, você não percebe que tá meio morto? Nem percebe, né? Porque tá dormindo, né? Mas às vezes a gente fica muito preso ali na nossa cama, no nosso aconchego, no nosso, sabe, naquele momento ali, e acaba deixando a vida passar, e acaba deixando, sabe, os momentos assim, simplesmente fugir da gente. E aí você não consegue realizar nada, você não consegue conquistar nada, você não consegue avançar. E Deus não tem como te abençoar e agir na sua vida para que outras pessoas possam ser alcançadas. Então isso tem sido tratado muito na minha cabeça. Sabe, eu era uma pessoa que gostava muito de dormir. Qualquer momento assim que tinha, eu gostava muito, sabe, de me deitar e passar horas e horas. E meu marido falava assim, nossa, mas por que tu dorme tanto? Eu chegava, já dormia, aí depois de noite eu passei, dormia direto, aí acordava tarde, aí fazia, nossa, aí eu dormia demais, gente, era muito bom dormir pra mim. Eu já ficava calculando tanto, o quanto de tempo, se eu fosse dormir mais cedo, aí eu ia calculando tanto de tempo que eu tinha pra dormir até a hora que eu tinha que acordar, então era muito louco. Hoje eu dou cochilos, né? Cochilos para poder recuperar, às vezes, a energia que eu tô no 220 direto agora, tipo, tenho pensando muita coisa, fazendo muita coisa, lendo vários livros ao mesmo tempo. Ainda não tinha tido essa experiência e é muito, muito louca, mas é muito boa também. Tô assistindo documentário, filme, então eu tô assim, sabe, aprendendo mesmo muita coisa nova e praticando e aplicando e fazendo alguma coisa diferente para que eu possa evoluir. Eu quero que você venha junto comigo para que a gente possa crescer e chegar no final do ano a gente esteja em um outro patamar, tá? Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, que a gente está sempre postando todos os dias aqui as nossas lives do Desafio 365 e nós vamos até o final do ano em nome de Jesus. Agora, sem mais delongas, né? Vamos entrar aqui no conteúdo.
O texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17 e 19, até o 19. E Samuel continuou: Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má. E disse para você lutar até acabar com eles. Então, por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Isso daqui, vou falar o contexto para vocês sobre o que aconteceu e o que eu quero que vocês aprendam hoje é alguma coisa que foi tratada comigo ontem à noite, né, estudando esse texto. Eu botei aqui, né, o tema o poder da insegurança. Você vai entender o porquê. Saul, não sei se você conhece a história dele, mas Saul foi elegido rei lá do povo de Israel. Foi o primeiro rei que foi levantado depois dos juízes, né? Ele foi ungido como rei. As pessoas queriam desesperadamente alguém para guiá-las e aí elas determinaram. Só me confirma se o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Eu tô colocando cada vez mais perto aqui para poder sair a voz assim certinho. Me confirma aqui, por favor. Então, ele foi ungido rei de Israel, o primeiro rei. As pessoas estavam desesperadas para ter um rei. Então, Deus foi lá e ouviu eles e deu um rei para eles, né? E esse rei foi Saul. Ele é descendente da tribo de Benjamim, se eu não me engano. E ele era um lutador, um guerreiro, então ele lutava bastante. Depois que ele foi ungido rei, ele ganhava muitas guerras. Ele foi... obrigado, meu bem. Ele foi, assim, um comandante muito importante. Então, todas as pessoas, assim, que se destacavam, ele já pegava pro exército dele. Então, ele tinha um exército muito grande. E chegou um momento em que Deus, ele queria cumprir uma promessa que ele fez ao povo de Israel lá quando eles saíram do Egito, na época de Moisés, que Deus falou para Moisés e para Josué que ele iria acabar com todos os amalequitas, né? E o engraçado é que a promessa de Deus, o tempo não existe, né? Ela pode passar vários tempos, mas ele quer cumprir aquilo dali. E justamente nesse momento Deus encontrou essa oportunidade de cumprir essa promessa que ele tinha feito ao povo de Israel lá atrás. E o que acontece? Deus, ele chamou Saul, né, para ele poder, através de Samuel, né, chamou ele para poder ele ir lá onde os amalequitas e matar todo mundo. Matava o rei, as mulheres, os homens, os bebês, os animais, todo mundo, para acabar com tudo, para destruir tudo. Essa foi a ordem específica que Deus deu. Saul vai lá onde os amalequitas e acaba com todo mundo. O engraçado é que ele fez uma contagem dos soldados e aí tava 100 mil soldados da parte de Israel e 10 mil da parte de Judá. Então tava com 110 mil soldados. E ele foi lá e atacou os amalequitas e ele percebeu que quando ele chegou lá, ele viu que além tinha muita coisa boa para ser destruída. Sendo que a ordem que Deus tinha dado era, vai e destrói tudo. Mas o que foi que ele achou? Ele achou as coisas assim, tinha uns animais assim tão bom, tão saudável, tão bonito. E aí, rapaz, eu acho que eu não vou matar esse pessoal aqui não. Ou ele foi influenciado por outras pessoas, ou ele mesmo sentiu isso no coração dele de não destruir aqueles animais, de não destruir aquelas coisas que eram bonitas na visão dele, né? E ele estava se sentindo muito poderoso porque ele estava lá com 110 mil soldados, era muita gente, né? E aí ele foi lá e além disso tudo ele matou as pessoas, mas não matou o rei. Que o rei representava todo mundo, né? Se ele matasse o rei, era como se ele tivesse acabado com a maioria das pessoas, mas ele não fez isso. Ele trouxe o rei lá para a cidade onde ele estava e trouxe os melhores animais. Agora, aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam danificados, e ele pegou e destruiu aquele dali. Então, ele obedeceu a metade daquilo que que Deus tinha ordenado para ele. Quando isso aconteceu, Deus sentiu uma tristeza tão grande no coração dele, porque ele tinha dado uma ordem simples. Vai lá e acaba com todo mundo. Mas ele não fez isso. Ele foi e não acabou com todo mundo. Deixou o rei vivo, ainda deixou os melhores animais. E aí, quando ele voltou, ele estava se sentindo Saul estava se sentindo tão forte, tão destemido, tão assim... na verdade, ele estava
se sentindo assim que ele era muito poderoso. Então, o que foi que ele mandou fazer? Mandou fazer uma estátua para ele. Você pode ler os versículos anteriores. Ele mandou fazer uma estátua para eles para provar que ele era melhor do que todos, que ele era melhor do que um rei assim. Como era o primeiro rei, então ele se deixou levar, né, pelo orgulho, pela soberba. Mas o interessante é que ele começou a fazer isso porque ele queria que as pessoas se agradassem dele, porque ele não tinha muita certeza daquilo que ele possuía. Ele vivia no palácio, ele tinha todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel ali debaixo do comando dele, mas mesmo assim tudo isso não foi o suficiente para ele poder ter um sentimento de obediência, né? Uma ação de obediência a Deus. Ele queria mostrar para os outros que ele era forte, que ele era destemido, que ele era o maioral. E quando uma pessoa quer mostrar mais esse tipo de sentimento, é porque dentro dela existe algo inseguro. Ela não tem certeza daquilo dali, ela não tem certeza se ela é forte o suficiente, se ela é boa o suficiente, então ela tem que estar sempre provando isso para outras pessoas. Ela sempre tem que estar mostrando que ela é boa para outras pessoas. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, nesse momento, o rei Saul, ele estava mostrando para todo mundo que ele era o maioral, né? Que ele estava ali comandando tudo, que ele era o bam. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ele nos conhece, né? Melhor do que ninguém. Ele vai dentro do nosso coração e esquadrinha, né? E conhece. E ele percebeu essas ações, né? De Saul. E o interessante é que quando Samuel vai lá onde Saul, aí a primeira coisa que ele fala, né? Olha, Samuel, eu obedeci as ordens do Senhor. E aí Samuel, até é engraçado essa cena, a gente fica imaginando e fica mergulhando na Bíblia, né? Na Bíblia 3D, que a gente olha tudo. E aí a gente fica imaginando assim essa situação. E aí, se você fez isso, então por que eu tô ouvindo rugido de animais? Aí ele não tinha onde colocar a cara dele, né? Aí o que foi que ele fez? Ah, os meus soldados acharam que era melhor pegar aqueles animais e trazer para sacrificar. Ele já foi achando uma desculpa, e talvez nem era para sacrificar, mas foi essa a desculpa que ele deu. Ele achou que ele não era culpado disso, né? Que era culpado eram os soldados. Mas quando você é comandante, quando você é o rei, todo mundo faz as coisas debaixo da sua autoridade. Então, naquele momento, ele estava jogando a culpa nos soldados, mas o culpado, na verdade, era ele, porque ele permitiu que isso acontecesse, que ele trouxesse os melhores animais. Ele ainda falou, tentando justificar que era para sacrificar. E é quando Samuel fala para ele, olha, é melhor... Deus aceita. O que Deus prefere? Obediência ou sacrifícios, né? Então é melhor obedecer do que sacrificar. Essa passagem é muito conhecida, né? Mas é justamente por conta disso. Porque às vezes a pessoa, por ela se sentir, sabe, insegura, por ela não ter certeza daquilo que ela sabe, daquilo que ela tem, daquilo que ela acaba agindo de forma desobediente a Deus. Ela acaba agindo com a força do seu próprio braço e excluindo Deus da jogada, né? Excluindo Deus ali da situação, e acha que ela é forte o suficiente para poder viver sem Deus. E ela faz isso para as pessoas e não para Deus. Então, ele tentou se justificar dizendo que aquilo ali era para Deus, mas não era para ele mesmo, para mostrar que ele era o bambambam, que ele era o forte, que ele era destemido, que ele era isso, que ele era o rei todo-poderoso. Ele queria validar aquilo, o sentimento dele, né? Ele queria validar a imagem dele no meio do povo. Tanto é que mais para frente ele fala assim que ele fez isso para que as pessoas... ele ficou com medo do povo para que as pessoas, para que ele fizesse o que eles queriam. Então ele disse que ele ficou com medo das pessoas. Mas na verdade não é isso. Não é isso. É a insegurança que ele tinha da própria imagem dele. Nossa, ele era rei de Israel, rei de Judá. Ele era rei daquelas pessoas ali. Ele tinha 12 tribos para comandar. Ele não precisava se autovalidar. Ele não precisava pegar a imagem dele assim, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer uma estátua para mim, para que as pessoas possam olhar para aquela estátua e elas possam ver o quão grande eu sou, o quão forte eu sou. Mas na verdade nós não somos nada sem Deus.
Se Deus não estiver do nosso lado, realmente a insegurança ela vai fazer parte da nossa vida. E a insegurança acaba nos impedindo de obedecer a Deus. A insegurança nos faz levar, nos leva a situações em que a gente vai... Opa! A insegurança ela vai nos levar a situações em que nós vamos acabar nos distanciando do propósito de Deus. Isso é muito doido, isso é muito louco e isso é muito perigoso. Por quê? Porque você não vai estar agindo conforme aquilo que Deus quer, mas conforme aquilo que o seu coração deseja. Né? E quando a gente faz coisas que estão fora do propósito de Deus, Ele não consegue nos abençoar, Ele não consegue agir sobre as nossas vidas. Eu tenho muito... A insegurança é um sinônimo de medo, né? Eu tenho muito medo. E a gente já falou que quando você não se sente amado, é por isso que você sente medo. Então, se você está sentindo insegurança de alguma coisa, é porque você não está se sentindo amado, você não está se sentindo... não está sentindo o poder que Deus tem sobre a sua vida. Porque como Saul, ele já tinha o poder ali de ser o rei de Israel, ele já tinha ali um exército enorme na mão dele, mas mesmo assim ele precisava se autovalidar. Ele viu assim que ele não era tudo aquilo dali, então ele achava que ele precisava mostrar uma outra parte para as pessoas. Ele achava que precisava mostrar para as pessoas que ele era o centro, né? Que ele era o bambambam, que ele era o forte, quando na verdade ele não era nada disso. E tudo que Deus queria era só cumprir uma promessa que ele fez lá atrás. Então, às vezes, quando a gente age de maneira insegura, quando a gente não tem certeza, quando a gente, não age assim, confiando 100% em Deus, a gente acaba atrapalhando os próprios planos dele, acaba atrapalhando as promessas que ele tem para nós. E isso é muito sério, isso é muito sério. E ontem Deus estava trabalhando muito isso em mim. Nossa, às vezes eu fico pensando, às vezes eu me sinto tão insegura que eu não sei exatamente o que fazer. Eu sei o que fazer, mas eu fico com medo de agir, né? Então, eu estava orando isso ontem e pedindo, Senhor, trata isso de mim, tira essa insegurança, tira esse sentimento assim de impotência, de achar que eu não vou conseguir, mas eu vou, porque é o Senhor que me fortalece. Sabe, entenda a diferença, não é na força do seu braço, não é sobre você, mas é sobre a força do Senhor na sua vida. A partir do momento quando você escolhe o sentimento de insegurança e você acaba desobedecendo a ordem do Senhor, e quando você desobedece a ordem do Senhor, Ele não consegue agir na sua vida. Na escola bíblica, na aula passada, eu aprendi com o professor Welles, mas a gente já está trabalhando isso há um tempo e é uma outra pessoa que acaba falando isso, mas ele reforçou lá, que à medida que você obedece, você cresce. Quando eu obedeço, eu cresço. E às vezes o Espírito Santo vai nos dando algumas ordens, vai nos dando alguns comandos e a gente não tem coragem o suficiente para assumir, né? Eu já fiz várias vezes, eu fico só pedindo, Deus tenha misericórdia da minha vida e eu tomar a decisão de que não vou me deixar levar por isso, não vou me deixar levar por essa insegurança, pelo medo do que as pessoas vão pensar de mim, pelo medo do que vai acontecer, não, se deixar levar mesmo pela ação, pelo mover do Espírito, né? Aconteceu uma experiência comigo na sexta-feira passada, onde eu recebi um comando muito específico mesmo, que era para mim liberar uma unção de ousadia para 5 pessoas. E naquele momento eu fiquei assim, meu Deus, será eu? Mas tem tanta gente aqui, por que eu não mandei? Mas foi muito rápido. Mas eu decidi, não, eu vou, porque ele já tinha me dado um comando antes disso, um domingo anterior que eu não fiz. E eu fiquei pedindo perdão muito tempo e eu disse, não, no próximo eu obedeço, no próximo eu vou. E aí, quando eu fiz isso, muita gente ficou me olhando, né? Muita gente ficou assim, o que essa daí tá fazendo? O que essa daí tá querendo se aparecer? Eu não sei o que tá passando pela cabeça das pessoas. Mas depois que eu obedeci, eu me senti muito tranquila. Eu me senti muito bem. Porque não sei o que aquelas pessoas estavam passando, mas Deus, Ele estava tratando daquelas pessoas. Ele estava agindo na vida delas. E às vezes é preciso que Deus levante outras pessoas para agir na vida de outra. Assim como Ele levanta pessoas para agir na minha vida, Ele me levanta para agir na vida de outras pessoas
pessoas, e assim vai, e assim a gente vai crescendo no reino, assim a gente vai crescendo. E depois, eu conversando com uma dessas pessoas, pelo menos duas dessas pessoas que eu fui, ela disse assim, olha, eu tava realmente precisando disso, porque eu vou fazer isso, vai acontecer isso. Ela foi me contando, eu disse assim, nossa, eu não sabia, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, imagina só se eu tivesse calada, se eu tivesse parada, se eu tivesse insegura daquilo dali. O que iria acontecer? Isso é coisa da minha cabeça. Não, eu não vou fazer isso, né? Então, né, não é Deus que tá falando isso pra mim. Eu vou ficar aqui no meu cantinho, orando, buscando. Se eu tivesse me deixado levar por isso, aquelas pessoas, elas não iam receber algo diferente, algo novo, algo que Deus estava dando para aquelas pessoas. Não por mim, porque quando Deus, ele dá alguma coisa, ele levanta pessoas, e se aquela pessoa não faz aquilo que ele manda, ele levanta outra pessoa. Então, provavelmente, outra pessoa teria feito isso de um jeito ou de outro. Mas eu me senti tão bem, tão feliz, tão em paz, por ter me permitido obedecer a Deus, por ter me permitido ouvir o comando do Espírito Santo e ter agido, sabe? E ter tirado essa insegurança do meu coração. Mas é um tratamento. A cada vez que a gente obedece, a gente cresce e a gente passa por uma outra situação onde a gente precisa novamente estar ali brigando novamente com a carne e dizer assim, não, eu preciso disso, eu vou fazer isso, eu vou ouvir esse comando, eu vou obedecer essa voz. Né? Então, o engraçado é que Samuel, ele achava que estava obedecendo a Deus. Ele achava que, pelo fato de ele tirar os melhores animais e levar para o sacrifício, Deus estava se agradando disso. Mas não tem jeitinho, sabe? Não tem. É uma ordem clara e específica. Então, se você ouve a voz de Deus e ele te dá uma ordem, te dá um comando, é preciso você seguir esse comando, né? É preciso você agir apesar do medo, apesar da insegurança. Porque se você se deixar levar pela insegurança de achar que você não tem a capacidade de fazer aquilo que Deus te mandou, ele vai levantar outras pessoas. E aqui, ó, tem a parábola dos talentos que eu já falei aqui, ela é muito forte, ela tratou muito comigo há alguns meses atrás, uns 2, 3 meses atrás, que foi justamente quando eu preguei pela primeira vez na igreja, né? Ela tratou muito comigo porque quando ele fala assim, olha, aquele que tem será multiplicado, mas aquele que não tem, até aquilo que ele recebeu será tomado. Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque se você tem alguma coisa e você não multiplica aquilo dali, você não desenvolve, você não expande aquilo dali para o reino de Deus, ele vai acabar te tomando, não é nem que ele vai te tomar, é você mesmo que vai perder, você vai acabar perdendo para outras pessoas, né? Então, quando o versículo fala assim, até as pedras clamarão, né? Se não há quem clame, até as pedras clamarão, é justamente sobre isso, que Deus, ele vai levantar sempre outras pessoas para fazer a obra dele, mas isso a gente não pode deixar, a gente não pode aceitar que passe de nós esse espírito, né? Essa fase, que passe de nós essa geração, que passe de nós esse chamado, esse comando. Não, eu ouvi um comando muito claro no final do ano passado, né, em 2021, e eu tenho obedecido, eu tenho seguido essa missão, e não tem sido fácil, é verdade, mas Deus, ele tem me sustentado, tem me ajudado bastante nesse sentido. E essa segurança, ela só vem quando você está alicerçado na rocha, quando você entende o amor que Deus tem por você. Ontem eu estava lendo 1 Coríntios 13 novamente e mergulhando naquelas palavras, sabe? De entender que o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E quando você entende o amor que Deus tem por você, você se sente amado e você não sente medo. Isso foi tão forte tratado na minha cabeça em relação ao medo, em relação ao amor, que todo dia eu falo isso pra mim. Quando eu me sinto assim num momento de medo, de insegurança, eu sempre falo, eu sou amada e não tenho medo. É muito forte isso, porque quando você se sente amado, você não tem medo, e em relação a todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, né? Mas principalmente em seu relacionamento com Deus. Então, o que eu quero tirar da lição de hoje aqui é que você já tem o suficiente. Você já tem o suficiente para fazer o próximo passo. Deus, ele não vai te dar a estrada toda, né? Lembra quando ele deu um sonho deu 2 sonhos para José. Só que ele não mostrou o caminho todo, ele não mostrou o que ele precisava trilhar para poder chegar até lá. Então, Deus, ele não vai te mostrar o plano todo dele, ele só vai te dar um passo. E aí, à medida que você der esse passo, ele, beleza, então vou dar mais um, até você ir crescendo.
na presença dele. E o que a gente precisa entender é que outras pessoas, elas precisam ser alcançadas com essa mensagem, né? Ontem tem uma parte em Coríntios que Paulo fala sobre isso, que a mensagem, ela não é para nós, é pra gente espalhar para todos, e Deus chamou todos nós fomos convocados para isso, para espalhar a mensagem de Cristo, para espalhar a mensagem da cruz. Até porque só depois que todo mundo, não é que todo mundo, antes eu pensava que Jesus ia voltar quando todo mundo fosse receber ele, mas não, é quando todo mundo conhecer ele, quando todo mundo souber da verdade, quando todo mundo ouvir a mensagem. E aí, quando todo mundo, toda a terra ouvir essa mensagem, aí virá o fim. Que o fim é o melhor que o começo, né? Porque é o fim dessa terra, mas é um novo começo para os salvos, né? Para aquelas pessoas que têm o galardão. Então, o que a gente precisa entender é: a insegurança, ela tem um poder muito forte de influenciar as suas ações, de influenciar aquilo que você faz, aquilo que você deixa de fazer. Saul estava muito enganado, achando que estava obedecendo a Deus, mas ele não estava. Ele estava satisfazendo as suas próprias necessidades de se sentir o maioral, de se sentir o bambambam, de se sentir o melhor. Eu não estou dizendo aqui que você não precisa se sentir assim, você precisa ser forte e corajoso, como fala lá em Josué, né? Você precisa olhar no espelho e dizer lá o que fala em Gênesis 1:26, eu sou a imagem e semelhança do Criador. Então você realmente precisa se autoafirmar nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que não deixe que o medo, a insegurança faça com que você venha tomar decisões erradas, faça com que você venha olhar somente para você de maneira egoísta e esquecer todo o resto, e esquecer que Deus é que faz tudo, né? Que é tudo para Ele, tudo por Ele, e fazer algumas coisas achando que tá tudo bem, quando na verdade não tá. Então, quando você se deixa levar pela insegurança, quando você se deixa levar por esse sentimento, sabe, de não ter certeza daquilo que você é, né, daquilo que você tem, você acaba atropelando as coisas, querendo mostrar uma coisa que você não é. E isso não tem, assim, uma solução boa, não tem como dar certo, né? O que a gente precisa entender é que Deus, Ele é que comanda as nossas vidas, Ele que nos guia, Ele que nos direciona, e à medida que você obedece, você cresce. Então, quando você obedece literalmente uma ordem clara do Senhor, Ele vai agindo na sua vida, Ele vai te abençoando, Ele vai te transformando e vai te dando os próximos passos, vai te liberando as próximas etapas. Que nem um jogo, quando você passa uma etapa, tem um monte de dificuldade ali, aí você cheguei na próxima etapa. E na outra vai ser mais difícil, e é assim mesmo, e tá tudo bem. Deus, Ele tá com você até a consumação dos séculos, e isso que importa. Mas não deixe que essa insegurança que tenha mais poder sobre você do que o próprio Deus, do que o próprio Espírito de Deus. É necessário que a gente venha entender que a nossa vida, ela depende de Deus, que tudo que nós fazemos depende de Deus. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, isso com certeza, mas que a gente possa entender que essa segurança, ela vem de Deus e não de nós mesmos. Então, você consigo mesmo, você não vai se sentir totalmente seguro, né? Mas somente em Deus, firmado na rocha, que é Jesus. Amém? Glória a Deus. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, que nós venhamos mentalizar isso, né? Eu preciso ter a segurança em Deus. Eu preciso ter a segurança no Pai. É Ele que me sustenta, é Ele que me fortalece, é Ele que vai me dar assim, um combustível para me subir, né? Um combustível para mim fazer o que eu preciso fazer. Em nome de Jesus. Que a tarefa de hoje seja você mentalizar você uma pessoa forte em Deus, segura em Deus. Que você pense nisso durante o seu dia, que você reflita sobre isso e não deixe que a insegurança ela venha te desviar do caminho, que ela venha te tirar daquilo que Deus ele preparou para você. Assim como Saul, a consequência de tudo isso foi que Saul perdeu o reinado, né? Não naquele momento, é claro, aconteceu outras coisas depois, mas Deus ele se desagradou tanto daquilo que ele fez que ele disse que a partir daquele momento Deus não estava mais com ele. Que ele poderia fazer o que ele quisesse, mas Deus não estava mais com ele. E quando você perde a mão de Deus na sua vida, não tem como dar certo. Se você for ler toda a história
estudar sobre a história de Saul, você vai entender que ele ficou perturbado por espírito, que ele ficou muito tão inseguro que ele queria matar Davi, né? Quando Davi apareceu, quando ele soube que Davi ia ser o rei que ia substituir ele. Então ele ficou tão inseguro, engraçado que ele fez aquilo dali para se sentir mais forte, né? Para validar aquilo que ele era, mas ele ficou mais inseguro ainda que ele acabou morrendo no final, né? Perdeu o reino e acabou morrendo. Mas Deus é que comanda as nossas vidas. Que a gente possa refletir sobre isso, que a gente possa entender sobre isso, que é Ele que comanda as nossas vidas e que a gente precisa ter essa confiança nele, essa segurança nele, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus em nome de Jesus. Aonde quer que você esteja. Oh, Pai. Graças nós te damos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor, que penetra no nosso coração e nos faz entender, meu Deus, mais e mais sobre Ti. Deus, que o Senhor venha tratar isso em nossas vidas, se a gente tem se sentindo inseguro, meu Deus, em relação a alguma coisa e tem agido com a força do nosso próprio braço para mostrar que nós somos alguma coisa. Mas nós não somos nada, meu Deus. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é que nos sustenta, o Senhor é que faz, meu Deus, aquilo que nós precisamos fazer. Aquilo que nós necessitamos, meu Deus, aquilo que nós ansiamos. Que o Senhor venha nos dar um dia abençoado e que o Senhor venha trazer à nossa memória o que está nos deixando inseguro, o que está nos deixando, meu Deus, distante de Ti e impedindo de o Senhor agir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, respira fundo. Amém, graças a Deus. Que você tenha um dia iluminado, um dia abençoado em nome de Jesus. E que você possa entender o que está te deixando inseguro, o que está te deixando longe das promessas de Deus, o que está te deixando longe de obedecer aos comandos que Deus está te dando. Trata isso, resolve isso hoje, em nome de Jesus. Não deixa para amanhã não, trata isso hoje, hoje é a tarefa de hoje, tá bom? E amanhã eu espero você aqui nesse mesmo horário, às 6h27, para mais uma aula abençoada em nome de Jesus. Um beijo, meus amores, e até amanhã!